Salve, camaradas! Eu sou Carlos César Almendra, do canal Conexão Marxista, e vou analisar aqui alguns pontos centrais da economia brasileira, passados aí 2 meses do governo Lula, e que, obviamente, é isso que nos interessa, é isso que afeta diretamente nossas condições sociais de existência, ou seja, como é que está a economia brasileira diante desse novo cenário e novo governo. E começo aqui falando da questão dos combustíveis. Lembrem-se, reajuste dos combustíveis afeta diretamente a inflação. Não precisa ser nenhum expert em economia para perceber que aumentou os combustíveis, vai aumentar o frete e, consequentemente, vai ter um efeito multiplicador em todas as mercadorias, numa cadeia muito grande de preços nas mercadorias. Por isso que afeta a inflação. E vejam vocês que quando o Bolsonaro estava praticando uma política ultraliberal, obviamente os preços dos combustíveis ali chegaram nas alturas, né? Se pagava nas bombas acima de R$ 8 e alguns estados chegaram a R$ 10. E com isso ele simplesmente promoveu, até por questões eleitoreiras, a desoneração do álcool e da gasolina, ou seja, não tinha mais IPI. Isso iria durar até o janeiro, ou seja, era só se reeleger, portanto era uma medida eleitoreira. Bom, o Lula ganhou, entrou, garantiu por 2 meses a manutenção dessa isenção e agora vem aquilo que o Haddad está chamando aí de colchão, né? Trabalhar com esse colchão dentro da PPI. Ou seja, o governo Lula fez a campanha no sentido de dizer que era um absurdo um país produtor de combustível como o nosso praticar preço de paridade internacional, né? Esse preço de paridade internacional, a PPI, vem lá desde o Pedro Parente do governo Temer. Aliás, foi isso que, inclusive, um dos motivos centrais aí, essa disparada de preços, né? Que quando o preço internacional sobe, aqui se reajusta também o preço na bomba, na refinaria e, obviamente, fica muito caro, né? E não foi superado isso até hoje, né? Teve até a greve dos caminhoneiros naquele momento, Pedro Parente caiu, e essa é uma herança, não é nem do governo Bolsonaro, é uma herança do governo Temer. E em vez do PT trabalhar por tirar o PPI, por quem falava isso lá na campanha, agora está falando em trabalhar as margens aí, trabalhar com esse colchão de preços aí em relação à Petrobras. Ou seja, foi negociado aí com a presidência da Petrobras um corte de 3,9% do preço nas refinarias, ou seja, isso significou uma diminuição de 13 centavos. Portanto, agora a gasolina sairia a 3,18, quer dizer que estava até então a 3,31, só que cai na refinaria para 3,18. No entanto, agora, o que foi decidido a partir de março, né? A partir de 1º de março. Lá na refinaria, você passa a ter uma oneração de IPI em 47 centavos na gasolina e 2 centavos no etanol, porque a ideia é incentivar o etanol, que é menos poluente, né? Mas não é só isso não, né? O Brasil tem muito produtor de cana, você tem uma burguesia agrária aí muito forte, sobretudo desse setor de cana, e isso vem desde o período da ditadura lá dos anos 70 e 80, né? Bom, de qualquer maneira, aí o que acontece? O preço médio nesses 2 primeiros meses, que girava em torno de 5,08, essa é a média nacional, né? Eu digo aqui, na bomba, no posto que eu sempre vou, estava pagando R$ 4,99. Nessas e outras, o que vai acontecer? Por mais que se fale aí do colchão de preços, né? Como se fosse aí um certo amortecimento, né?
um certo balanceamento, é isso que o Haddad quer falar, teria que se trabalhar pelo fim da PPI, e não se faz isso. Né? O que está se falando aí é esse colchão de preços por mais 4 meses. Ou seja, empurrar com a barriga novamente. Ou seja, se o PT não mudar essa política, acabar com esse PPI, ele está cavando aqui um grande tiro no pé, está cavando a sua própria sepultura. Já estou afirmando desde o começo desse governo, hein? Já estou afirmando aqui. Ou seja, saibam que para controle de inflação, preço de combustíveis é fundamental. Isso afeta toda a cadeia de preços de um país. Né? Por isso que, depois da descoberta do pré-sal, claro que boa parte foi entregue depois do golpe jurídico parlamentar que foi dado contra a Dilma, né? O governo Temer passou a fazer aí leilões a preço de banana, entregando aí várias refinarias, né? Mas mesmo assim o Brasil é um dos grandes produtores mundiais de combustível e daria para fazer sim um outro preço. Poderíamos estar sim no outro patamar. Então, se o PT não fizer isso, vai se dar mal lá na frente. Estou apontando desde já. E, claro, né, isso é um trabalho pedagógico que a esquerda tem que fazer. Agora, né, o que prevalece no mundo é a lógica liberal. Né? Quando você tem até membros da Fundação Getúlio Vargas querendo dizer que, olha, esses preços aí de IPI que só vão para o álcool, né, o álcool etanol e a gasolina, e é mesmo, né, isso não vai ter mudanças no diesel, mas é bom lembrar o seguinte, né? Não pense que os pobres não estão preocupados com o preço da gasolina porque não tem carro, porque anda de transporte público. Isso é uma grande besteira. A gente sabe que ônibus e caminhão são de diesel, mas a pizza que é entregue na tua casa, o motoqueiro vai de moto que é gasolina. Aqueles pequenos comércios, aqueles pequenos mercadinhos que são abastecidos com verdura e legumes, com plantação ali que é ao redor das cidades pequenas e médias, quem vai ali fornecer são aqueles carros pequenos, às vezes um verdadeiro pau velho, movido a gasolina. Então, a gasolina e o álcool tendo reajuste, obviamente, vai afetar a inflação, sim, senhor. Claro que não afeta totalmente toda a cadeia, porque não vai ter o IPI atingindo, essa mudança agora atingindo o diesel, mas afeta sim, porque você tem álcool, etanol e gasolina, tá? Então, isso é um dos pontos. Outro ponto econômico importante é a questão do salário mínimo, que desde lá o vídeo do primeiro mês de governo Lula, eu já tinha apontado que o salário mínimo deveria já ter sido reajustado para 1.320 e não 1.302 como é agora, né? Agora foi decidido que a partir de 1º de maio será 1.320. E enquanto isso, continuamos com um dos salários mínimos piores da América Latina. Portanto, meus caros, é necessário sim ter aumento real do salário mínimo. Sabemos, é bom que se saiba, que quando o PT assumiu lá no primeiro governo, o salário mínimo girava em torno de $70. Né? Então, ao longo de 2 governos e meio, houve crescimento do salário mínimo em termos de dólares com o governo petista, superando os $200. Mas ainda temos uma defasagem muito grande, né? Defasagem essa que os governos Temer e Bolsonaro só pioraram. Portanto, o PT tem que retomar o reajuste do salário mínimo. E vejam, um outro ponto importante aí, que é o imposto de renda, vocês viram que na campanha o Lula falava que tinha que ter
isenção para pessoas que ganham até R$ 5.000. Muito bem. Agora que as pessoas vão declarar o imposto de renda, saibam que tudo isso foi já acordado lá no final do governo passado. Portanto, o que vai acontecer? As pessoas que ganharam em 2020 R$ 1.903,98 são essas que vão pagar, portanto, vão aí ter que declarar, né, o imposto de renda. Mas lembre-se, isso não vai acontecer agora. Não vai acontecer agora. Nem nesse ano, quando as pessoas forem declarar o imposto de renda, nem para o ano que vem, né? E aí, mais uma vez, se deixar isso para o último ano do governo, até lá ele estará muito queimado com essa questão, né? Ou seja, as pessoas ouviram muito falar disso e isso vai ser muito cobrado, né? Claro que quem é que paga imposto de renda, né? A gente sabe que a maioria não ganha nem 2 salários mínimos, né, aqui no país, mas o Bolsonaro deixou uma herança aí tributária a tal ponto que quem for declarar esse ano quem ganha mais ou menos 1,5 salário tem que fazer a declaração, né? E a projeção para o ano que vem são 2 salários mínimos. Então, vejam que isso é lá para frente ainda. Também isso pode ser um grande motivo de desgaste desse governo. Lula teceu críticas ao presidente do Banco Central em termos da taxa de juros. Nesse sentido, tem que fazer isso mesmo. Aliás, tem que fazer muito mais. E todo mundo que se julga de esquerda tem que criticar isso, porque nesse momento nós temos a maior taxa de juros real do mundo. Portanto, simplesmente tudo fica caro. Qualquer coisa que você tenha que comprar a prazo encarece de forma avassaladora, seja eletrodoméstico, seja celular, seja imóveis, carros, qualquer coisa. Portanto, não tem sentido essa taxa de juros. Aliás, tem para sustentar o mercado financeiro, sustentar esse parasitismo desses grandes especuladores nacionais e internacionais que atuam aqui no mercado brasileiro. O governo retoma agora o projeto do Minha Casa Minha Vida. Nesse caso, inclusive, resgatando a faixa 1, ou seja, aquelas pessoas que ganhavam até R$ 2.640 por mês, as famílias, né? Essa faixa tinha sido excluída pelo governo Bolsonaro. Isso é importante? Claro que é. Afinal de contas, né, as camadas mais pobres passam a ter a oportunidade aí de ter uma habitação. E o problema habitacional brasileiro, vocês sabem que vem de lá de longa data. Então, aponta aqui uma diferença substancial nesse sentido entre o governo Lula e o governo Bolsonaro. Aponta, inclusive, para aqueles camaradas que fizeram questão de votar nulo aí na eleição, dizendo que tanto faz Lula ou Bolsonaro, né? Isso é só mais um ponto a mostrar a diferença. Claro, Minha Casa Minha Vida vai resolver os problemas da habitação brasileira? Claro que não. Você tem aí nas grandes cidades, nas médias cidades, uma proliferação de empreendimentos imobiliários, né? Verdadeiros espigões que não é para morar, e sim para digamos, retroalimentar a especulação imobiliária, né? Criar bolhas imobiliárias, né? Então, sabemos que isso acaba acontecendo mesmo, né? Porém, vale lembrar, há uma diferença, por exemplo, de postura no trato com a habitação. Por exemplo, pegue aí a questão das enchentes, né? Enquanto o Bolsonaro desprezava, lá na passagem de 2020 para 2021, as pessoas nas enchentes lá da Bahia, né? E Bolsonaro andando de jet ski lá em Santa Catarina, enchentes essas que atingiram a Bahia e uma parte de Minas Gerais.
né? E agora, vocês vejam que o governo Lula, diante dessa tragédia, já destinou 120 milhões de cara para a região. E lembrem-se que o governo Bolsonaro tinha deixado por orçamento de 2023 agora apenas 25 mil reais. Por isso que é importante que as pessoas saibam o que foi apontado lá no governo de transição. Eu já tinha falado isso também, tinha mostrado para vocês, analisando aí o relatório, então vale a pena dar uma conferida para quem quiser. E, enquanto isso, ó, veja, o governo destinou 120 milhões e os bolsonaristas já estão aí espalhando fake news, dizendo que eram apenas 2 milhões. Então, não é fácil não, né? Realmente, essa rede de fake news nas redes sociais, ela é muito forte. Além disso, também foi destinado verbas para as secas lá no Rio Grande do Sul. Claro que sabemos que tudo isso tem a ver com as mudanças climáticas, tem a ver com o ciclo das águas, né, os rios voadores que vêm lá de uma região amazônica, penetram aqui sul-sudeste, portanto atingiriam também ali o Rio Grande do Sul. Claro, com desmatamento, claro que vai afetar ciclo de chuvas. E o Rio Grande do Sul está penando com isso. Aponta aqui também a visita do Lula nos Estados Unidos, que na verdade, infelizmente, mostra mais uma vez a nossa subserviência, né? Aquela ideia de o PT sempre querendo fazer média com todo mundo, né? Ou seja, no longo discurso que teve lá, no longo bate-papo com o Biden, né? Vem lá com a ideia de se formar aqui um centro de pesquisa, né? Para acesso internacional. Ou seja, absurdo, não tem nenhum sentido. Em vez de, primeiro, pensar a Amazônia, você tem que conversar com os países que compõem a Amazônia. São 9 países, né, que compõem a Amazônia. Ou seja, está pensando o quê? Quando você fala em centro de pesquisa internacional, não tem nada a ver. Você tem que pegar o know-how das grandes universidades brasileiras que fazem pesquisa sobre isso, né? Pesquisam as possibilidades da Amazônia, as riquezas, a autossustentabilidade, a ideia de agrofloresta, né? Então, ou seja, não é sair entregando biomassa, ou seja, é um absurdo esse tipo de colocação. Tanto é que, veja, quando você se comporta de forma subserviente, a resposta também vem de forma subserviente. Vejam, o que o governo dos Estados Unidos mandou aí, portanto, para esse Fundo Amazônia? 50 milhões, ou seja, merreca. Merreca, porque a Alemanha, que tem uma economia bem menor que os Estados Unidos, já tinha mandado aí 200 milhões. Eu vou ficando por aqui, né? Peço para vocês dar o joia, escrever aqui seu comentário abaixo e divulgar, né, repassar esse vídeo. Até a próxima.